Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, né? É com muitas dificuldades, né, pessoal? Tô vindo aí. Eu não assisto muito televisão, mas a minha irmã aqui tá falando aí, né? Eu vi aqui também nas redes sociais que lá o Rio de Janeiro, né, pessoal? A comunidade lá tá lá enfrentando a maior dificuldade lá na e tá tendo operações lá, né? Mas isso não é de hoje, né, pessoal? Eu lembro que nos anos 80 nessa época eu tinha ali uns 6 7 anos, tá? E tava já percebendo isso, tá? As notícias aí. Eu acho que nesse dos anos 80 teve o maior perturbação, teve muita gente morta também, tá? Então não é de hoje isso aí, tá, pessoal? Vem acontecendo. Outra coisa, outra notícia que está sendo espalhada aí é esse 3 IATA, né? 3 IATA. Todo aí, tô vendo todos aqui, YouTube, todo mundo falando sobre isso. Tava igual quando eu estava também na escola, que eu vi a notícia de que vinha alguma coisa para bater na terra, vem uma nave para tomar conta da terra. Então, essas histórias eu ouço já há muito tempo, tá, pessoal? Parecendo que se repete, a situação se repete aí. E eu não sei qual é a estranheza das pessoas, tá? Eu não sei qual é a estranheza. Sempre aparece isso, ó. Dois fatos que aconteceu na minha época, quando eu era criança, né? Dois fatos. Esse fato né, das polícias, coisas lá na favela. Isso aconteceu também na hora que eu era criança. E aconteceu também de que deram a notícia, né, a NASA, os meios de comunicação, que vinha uma coisa ia destruir a Terra, alguma coisa ia invadir a Terra, né? Naquele tempo. Olha hoje de novo. A mesma coisa, parecendo que está repetindo, né? Parecendo que você fica se olhando, mas nossa, tu fica repetindo as coisas. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Qual é a notícia que estão aí falando? Falando sobre essa, né? Sobre as coisas que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? E o 3 IATRA aí, né? Que diz que é um meteoro, é um cometa, como é que se diz? Uma nave aí que vai invadir a Terra. É, é isso e aquilo outro. É a notícia que estão aí, mas, né? Eu abri aqui minhas redes sociais, eu só tô vendo gente falando sobre isso, tá? Mas é isso, tá, pessoal? A gente que é espiritual, a gente tá de fora, a gente tem que ficar observando essas coisas, tá? A gente não se envolve com isso porque são narrativas, são problemas sociais que estão aí para fazer com que a humanidade não evolua. Aquela comunidade que hoje tem em, no Rio de Janeiro foi construída de um noite por dia, né? Não, pessoal, isso foi uma construção, ó. Você vê que foi passando de séculos a séculos para construir essa situação, tá? Agora só tá, a bomba só tá explodindo, tá? Aí para eles controlarem, né? Para controlarem, para as coisas não saírem do controle, aí ele tem essas atitudes aí, tá? Isso é uma atitude, né? Que não é boa, né, pessoal? Entende? Então, isso vem acontecendo. E outra narrativa é a mentira
desse cientista disse aí que vem. Não vem coisa nenhuma, pessoal. Vocês vão ver, tá? Deixe passar mais tempo aí, depois vocês vão ver o que eu estou falando. Tá certo, pessoal? Então vamos... Eu vou tomar meu chá aqui, tá? Essa introdução eu dei, né? Tomar um chazinho aqui, quente para aquecer a garganta, para a gente começar o nosso estudo, né, pessoal? Como é que se diz? Aonde é que a gente parou, né, pessoal? A gente está falando sobre o chamado da consciência. Então, aqueles que é chamado, como é que aqueles são chamados? Despertando a consciência. É uma coisa silenciosa, pessoal, tá? Só você percebe, só você experimenta o despertar. Agora, dá sinais, né? A gente dá sinais de que algo aconteceu com a nossa alma, a nossa consciência, tá? É isso, porque alguma maioria das pessoas estão experimentando isso, tá? O chamado. E algumas estão experimentando, algumas estão resistindo, né? Os heróis da resistência. Outros não, outros estão entrando nesse processo, estão começando a trabalhar o processo dela, estão tentando melhorar cada dia, né? A espiritualidade está trabalhando no íntimo, no inconsciente da pessoa, tá? Na alma da pessoa. Então, a gente que é espiritual entrou nesse processo para isso, tá, pessoal? É o chamado para o caminho de Deus. E o caminho de Deus é Cristo. Chamado da consciência. Tá, pessoal? Eu já expliquei isso em outros vídeos aí, tá? Para não ser repetitivo, tá bom? Então, vamos lá? Onde a gente parou, a gente tá na quarta, vai para a quarta parte, né, pessoal? Quarta parte e do tema, né? Qual é o tema, pessoal? Vamos ver aqui. O tema é esse: o que é o chamado da consciência? Então, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda e terceira parte? A novela tá rendendo, tá, pessoal? Mas é muito bom porque esse é um conceito aí para a gente ter conhecimento do que são o conceito que está falando, tá? Porque nem tanta gente vai, como os pessoal evangélicos, dizer que o chamado é o chamado de você ir para a igreja dele, o grupo dele. Esse é o chamado que Deus está chamando você. É um engano, pessoal. É um engano. E muitos, tá? Usa desse... Diz que está chamando você para o lugar dele. Então, toda religião, todo usa esse chamado, que é o chamado da sua consciência, ou chamado espiritual, ou chamado da alma, ou chamado de Deus. Então, tem várias conotações, tá? Mas é a mesmo chamado. Porque só existe um chamado da sua vocação. Só existe um corpo, um só espírito e um chamado da sua vocação. A Bíblia, a Escritura é claro, tá, pessoal? Aí ele fala, o chamado da consciência é um conceito espiritual. Então, está falando de conceito espiritual da consciência, que descreve o momento que o indivíduo experimenta uma voz interna, que nos guia no que é certo e nos orienta no que é errado. E é um instinto moral que nos alerta para o que é prejudicial. Então, aquilo que vai prejudicar, né? E nos impulsiona a agir de forma autêntica, então verdadeira, né? Para a espiritualidade pode ser vista como um convite. Então, convite de quê? Convite de Deus, né? A existência autêntica. Então, para que você viva na sua existência autêntica.
que nos traz de volta a nós mesmos. Então, está trazendo de volta a nós mesmos. Trazendo de volta a nós mesmos? Como é isso aí, irmão Samuel? Né? É o que eu venho explicando aqui, tá? Se você é uma pessoa assídua, tá aqui assistindo meu vídeo, você vai saber o que é isso, tá? Que é o quê? É a gente voltar para a conexão com a nossa alma divina, com a nossa essência verdadeira. Aí a gente vai viver de forma autêntica aqui. É isso que a espiritualidade fala. Tá, pessoal? Aí a gente colocou, né, uma pergunta: e por que temos que atender o chamado da alma? A gente viu que se a gente não entrar nessa atender o chamado da alma, né? Foi até onde a gente parou aqui, né, na como é? Quarta parte, né, pessoal? A gente parou aqui que a gente, né, precisa atender o chamado para a gente entrar no processo do despertar da consciência. Porque esse chamado está chamando você para entrar nesse processo. Para você ir desintegrando o ego e melhorando. Então, é nesse processo que você vai melhorando. Né? Ele fala, entrar no processo de despertar espiritual traz transformação pessoal e uma mudança na visão de mundo. Então, vai trazer uma mudança na sua alma, né? E vai fazer com que a sua visão mude sobre o mundo. Quando alguém passa por o despertar espiritual, vivencia uma mudança em sua estrutura mental. Então, na estrutura da alma. Mental, emocional, então está mexendo com a sua alma. Então, por isso que aqui tá, não tem como, eu tenho que mexer com a sua alma. Você já viu o médico, ele vai cuidando do nosso corpo, ele não vai ir lá colocar injeção, costurar, ele não vai mexer? Não tem como. Doutor, só fica aí olhando para eu ficar bom. Não, doutor, eu vou ter que costurar aí. Vou ter que costurar a sua carne para você ficar bom. Ele não pode só ficar olhando, pessoal. Então, a gente, como é uma pessoa que está sendo usada pela espiritualidade, a gente não pode ficar só olhando. A gente tem que ir lá e falar para mexer com a sua alma. Então, coisas que eu falo aqui para mexer com a sua alma. Para você ir mudando, né, pessoal? Você ir no... Como é que se diz? Se transformando uma pessoa melhor, ter uma visão melhor do mundo, tá? Então, é esse o trabalho, porque que a gente tem que atender, né? A gente tem que entrar, atender, a gente tem que atender o chamado da alma. É por isso que a gente tem que atender. Porque senão a gente fica fora disso, tá? Foi aonde a gente parou, não foi, pessoal? Agora, vamos lá para a quarta parte. Ontem parece que eu falei a terceira, né? Eu falei a terceira, mas é a quarta parte que a gente... Nossa, a novela tá rendendo, tá, pessoal? Vamos ver se ela vai até sexta, sétima parte, tá, pessoal? É de acordo com a informação que eu vou explicar aqui, tá? Porque eu leio aqui e aí eu tenho que explicar aqui de acordo com a complexidade que cada trecho vem trazendo aqui, tá? Tá bom, pessoal? Vamos lá? Quarta parte. Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse chamado da consciência, né? Será que a Bíblia manda a gente atender esse chamado da alma, da consciência, pessoal? Ou não fala sobre isso? Não fala não, irmão. É igual também teve alguns evangélicos aqui, né? Não, isso aí não é
não é do evangelho, não, como é? A iluminação, essa evolução espiritual, não existe na Bíblia isso. Os, os evangélicos, tá, pessoal? Desse tempo agora aqui, tá, pessoal? Você entende o que é a religião, a matrix religiosa, tá? Fez com as consciências das pessoas? Como é, pessoal? Eu quero saber qual é a Bíblia que você está lendo. Você vê que eu não pego as outras Bíblias, né? Apócrifo para ler aqui. Você vê que eu não pego. Eu pego a maioria da Bíblia que todo mundo está lendo aí. Que é essa Bíblia aí que foi conspilada, né? Aí essa Bíblia aí que tem vários livros, né? De Gênesis a Apocalipse. Eu pego essas escrituras. Então, é a sua escritura? Então, se for essa escritura, essa Bíblia fala da evolução espiritual e da iluminação. Tá? Tem um texto lá que até o apóstolo Paulo fala, né? Desperta. Então, tá falando do despertar. Tá vendo? A Bíblia também fala do despertar. Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo, né? Algumas traduções botaram esclarecerá. Não, mas não, a palavra não é essa, esclarecerá. Porque a palavra mais antiga que os antigos falavam era Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você à iluminação. Mas o que é iluminação, irmão Samuel? Ele vai acender uma luz na gente? De uma certa forma, né? Se você não pensar literalmente, porque literalmente você vai pensar que vai lhe acender, você vai ser uma luz, não. Não é essa luz como você conhece. Essa iluminação significa o crescimento da consciência. Então, que você tem luz. Quanto mais você cresce a consciência, você tem luz, pessoal. Você se torna um ser de luz. Então, por que os anjos, os mentores, são considerados como anjos de luz? Né? Seres de luz. Por que eles são considerados como seres de luz? É porque ele ilumina, ele tem uma iluminação. Não, é porque ele tem uma consciência mais elevada. Ele tem um comportamento mais elevado. Tá? A maioria, tá, pessoal? Tá olhando aqui a gente cometendo coisas aqui, tá olhando a gente como criança. O anjo tá nos protegendo, tá? É tipo uma criancinha. Entende? É igual quando a gente tá cuidando da criança, tá? A gente não tem filho, neto aqui, a gente tá olhando aí, olha o menino aí. O menino lá tá. Você vê, eu vejo aqui o meu neto, ele não tem noção, ele vai pegando nas coisas, vai subindo nas coisas. Ele não tem noção de que aquilo pode causar um mal a ele. Ele vir cair, bater a cabeça, pegar na tomada, tomar um choque. Ele não tem consciência ainda. Então, a gente que tem mais consciência, quer que a gente tá cuidando, eita, menina, não, venha para cá. Então, a mesma coisa são os anjos, os mentores, eles estão fazendo isso. A gente às vezes tá cego aqui, tá fazendo coisa e ele está livrando. Epa, venha para cá. Então, ele está assim, nos orientando até a gente crescer a nossa consciência. Entende? Está nos protegendo, nos cuidando, como um irmão mais velho, né? Que tem consciência. Entende, pessoal? Então, iluminação é isso. É o conhecimento que é expandido através da sua consciência, tá? Vai expandindo a sua consciência, você vai pegando conhecimento. Então você vai se tornando um ser melhor, um ser de luz. Tá certo, pessoal? Dado essa explicação, agora vamos lá para a quarta parte. Vamos ver se a Bíblia fala sobre esse chamado. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 1,
versículo 26. Vamos ler. Você vê que eu falo aqui, porque é a Bíblia que todo mundo lê aí, né, pessoal? Irmão, pense no que você era quando foi chamado. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Pouco era de nobre nascimento. Então, pessoal, você vê que o apóstolo Paulo, ele fala, né? Os irmãos, lembre, irmão, vocês quando for chamado, então, existe um chamado que aqueles irmãos, eles passaram por esse despertar, esse chamado, que é o despertar da consciência dele. E por isso que tinha alguns ainda que estavam dormindo. O que é que o apóstolo Paulo falou? Desperta tu que dorme. Você está dormindo ainda? Bora, acorda, amigo. A parada tá rodando aí, tá? A parada tá acontecendo. A Matrix vai matar você, vai lhe engolir, sabe? Fica aí dormindo, tá? Então, por que ele fala isso? Ele disse, irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Então, muitos eram o quê? Não tinha estudo, não era de nobre, não era de família nobre daquela época. Então, Paulo está falando para ele que eles foram chamados, poucos eram sábios, segundo o padrão e mando, não tinha faculdade, não tinha diploma, tá? Pouco era de nobre nascimento. Então, nobre nascimento, então nasceu numa família rica, abastada. Então, de rei, de rainha, né? Nasceu aí num berço, como chama hoje, um berço de ouro. Então, muitos desses que foram chamados era pobre, tá? Pobre, não tinha conhecimento daqui humano, tá? Muitos não sabia nem ler e escrever, tá? Mas foram chamados para trabalhar para a espiritualidade. E a gente tem que atender esse chamado, tá, pessoal? Então, a Bíblia fala sobre o chamado da consciência, tá? Porque esse chamado aqui foi chamando essas consciências na época de Paulo, né? Teve a época de Paulo ou não? Porque tem uns que podem refutar isso, tá, pessoal? Aí o que mais? Efésios 1, versículo 18. Oro também, então, oro também, para que os olhos do coração de vocês. Aqui, ó, pessoal. Vamos reparar. Paulo está orando, está dizendo que tá, oro também para que os olhos do coração de vocês. Então, coração tem olhos, pessoal. Se a gente for de uma forma literal pensar a Bíblia, então, o que é que ele está falando? Olhos, que olhos são esses? Coração tem olhos? Se a gente for de uma forma literal, você entende que tem uma metáfora aqui? Então, os olhos são os olhos espirituais. A visão, então, o crescimento da consciência, a sua visão vai ampliando. Então, ele está falando, oro para que o quê? Oro para que os olhos do coração, né? Então, da alma de vocês, seja iluminado. Então, chega a esse pleno conhecimento, né? Uma consciência expandida. É isso que é iluminação, pessoal. Mas tem um escrito aí, né? Do meio espiritualista, né? Que fala em iluminação aí, né? Aí por isso que os evangélicos, não, a Bíblia não fala sobre essa iluminação. Ali aquelas pessoas estão falando de uma forma figurada, tá, pessoal? Metáfora. Igual também Paulo está falando em metáfora aqui. Ele está falando os olhos do coração. Oxe, olho? Que olho é esse? Coração tem olho? Então, se a gente for literalmente, tá, pessoal? A gente vai errar aqui. Então, esse coração não é coração físico.
É uma metáfora da nossa alma. Por quê? Porque a alma está lá a parte da emoção, do sentimento e a parte mental também, que é a nossa alma. Então, por isso que é o coração, tá? Seja iluminado, ele disse, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Então, você tem que crescer, ser iluminado, crescer a consciência, né? Para quê? Para você conhecer a esperança que você tem, para o qual ele chamou. Então, quem que chamou? Quem que chamou você? Quem despertou a sua consciência, pessoal? Foi Deus, tá? Não foi eu não, tá, pessoal? Eu não desperto ninguém, tá? Quem faz o trabalho do despertar é a espiritualidade, é o próprio Deus, tá? Ele que desperta e abre para você entender essas coisas. Se ele não abrir, pessoal, tá? A sua consciência, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. O que Samuel está falando? Uma pessoa que não tem nada, entende de espiritualidade, né? De consciência. O que ele está falando? Meu Deus! Samuel ficou doido. É porque eu tô tomando chá, tá, pessoal? O chá tá me deixando meio assim, meio aloprado, tá? Então, vocês não vão entender. Mas quem é que vai entender? Então, para você entender também a escritura, você tem que ter o despertar, a consciência, os olhos espiritual abertos, para você entender. Para você entender o seu propósito de vida, que Deus chamou para você fazer aqui, e entender que você tem uma riqueza, uma gloriosa herança dele no santo. Você tem parte nos santos, né? Você vai ter parte dessa herança. Então, para você saber disso, tem muita gente aí que se diz ao seu espírito, mas ele não tem consciência, porque ainda precisa despertar, ter o chamado da consciência. Da consciência, né? Não é o chamado para ir para uma igreja física, não é a igreja aí que o pastor construiu, não, tá? Não é isso o chamado, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal, que ele fala, né? Efésios 4, versículo 1. Vamos ver aqui. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lo que viva de maneira digna da vocação que recebeu. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala? Ele diz que é um prisioneiro, está preso pelo amor de Deus, o amor de Cristo prendeu ele a essa espiritualidade. Então, sou um prisioneiro, né? Ele fala, no Senhor. Estou preso a ele, estou conectado, estou ligado a ele. Rogo, então, que viva, né? Rogo a vocês, irmão. Ele está pedindo, né? Que viva de maneira digna da vocação que recebeu. Então, que você também foi chamado. Você tem que viver de acordo a essa vocação. Você não pode agora, como as outras pessoas estão aqui vivendo, você tem que viver, pessoal. Por isso que ele escreve lá em Romano, não amoldeis ao padrão deste mundo. Não se amode, agora você tem que renovar, sabe? Renovar pela sua mente, né? Não seguir essa boiada aí. Não pode, tá, pessoal? A gente tem que viver de uma forma digna que a espiritualidade quer, da vocação que a gente recebeu, do chamado, né? Chamado da nossa consciência, tá? Você entende agora, pessoal? Tá na nossa cara, mas a gente tem que ter uma visão metafísica, porque ele está falando aqui com a consciência. Aí ele fala, Filipenses 3, versículo 14. Vamos ler. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele diz que mesmo, né, tendo as dificuldades, os erros dele, a maneira que ele vivia aqui, ele disse que estava prosseguindo para o alvo, que é Cristo, né? Esse alvo é Cristo, a fim de ganhar o prêmio. Então, a gente vai ganhar um prêmio, pessoal. Qual é esse prêmio? A vida eterna. Não é isso que Deus prometeu? Que Cristo veio prometendo também a vida eterna? Então, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então, celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão despertando a consciência, ele está sendo chamado celestialmente por Deus e por Cristo nessa frequência. Tá, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Porque o chamado é celestial. Então, o chamado é para nossa consciência. Para quê? Para a gente ir crescendo, se tornar uma consciência melhor. A gente começar a fazer aquela vocação, aquilo que está na nossa alma, aquele propósito. Então, vocação tem a ver com isso, com as coisas que estão na nossa alma. Aquilo que você foi vocacionado. Mas muitos estão desviados dessa vocação. Por quê? Porque não está atendendo o chamado da consciência. Então, é preciso atender. É por isso que eu coloquei, por que temos que atender o chamado da alma? Para isso, para a gente entrar na nossa vocação e a gente estar em conexão com o Criador. Tá? Prisioneiro no Senhor, né? Conectado. Entende, pessoal? A Bíblia fala tudo do que eu falei lá, ó, no texto lá, texto espiritual. A Bíblia tudo está falando aqui, né? Os apóstolos, né? Então ele disse: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Você foi chamado, você vai ganhar esse prêmio em Cristo Jesus. Se você não desistir do chamado, não pode mais voltar atrás, tá? Despertou, não tem, tá, pessoal? Você vai ficar só resistindo à sua evolução espiritual. Você só vai ficar resistindo, mas não pode mais voltar atrás. Despertou, já era, tá? Aí o que mais que ele fala, pessoal? 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. Vamos ler. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Então, Deus, tá, pessoal, chamou a nossa consciência, despertou, para o reino e glória dele. Mas cadê, irmão Samuel? Onde está o reino e a glória de Deus? Onde está o reino de Deus, pessoal? Cristo ensina a você. Está na sua Bíblia aí, tá? Entende? E a gente não entende, tá, pessoal? Lê, mas não entende. Por quê? Precisa abrir a consciência, abrir os olhos do coração. Então, os olhos espirituais. Que os espiritualistas falam que é o terceiro, a visão espiritual. Para você entender essas coisas. Porque senão você não entende. O que o irmão Samuel está falando? Eu não sei. Então pergunta, vem aqui, pergunta aqui, coloca a sua pergunta aí. Entra em contato comigo, coloca a sua pergunta. Agora, a pessoa tá, pessoal, quando não quer, tá resistindo, ela sentiu algo bom, ela viu meu vídeo, mas chega, não vem perguntar, não vem tirar dúvida, aí tá com crenças limitantes na cabeça, aí embaralha a cabeça dela, ela segue aquele pensamento, tá?
a gente, como irmão mais velho aqui na espiritualidade, a gente está aqui para orientar vocês que são novos, vocês que estão, né, despertando a consciência. Às vezes tem muita gente despertando e não está entendendo o que está acontecendo dentro da alma dela, com ela, né? Ela não está entendendo, nossa, por que eu estou assim? Eu estou diferente. Teve muita gente que despertaram, tá? E só vieram ter consciência que elas despertaram aqui no meu canal. Quando eu comecei a explicar essas coisas. A alma dela começou a se identificar, né? Começou a se alimentar do que eu falava. Então, essas pessoas estão hoje aqui no meu canal, tá? Aí ele disse exortando e consolando. Então, Paulo está exortando e consolando e dando testemunho, né, da vida dele, para que você viva de maneira digna de Deus. Então, qual é a maneira digna de Deus? Você viver o seu chamado. Que o chamou, então Deus chamou, né, para o seu reino e glória. Então é você viver nesse propósito de vida, nesse chamado. Isso é você viver de uma forma digna de Deus. Tá? É isso. A gente vai ter erros, ter falhas, mas se a gente está no nosso propósito, Deus está nos guiando, nos protegendo. Deus está nos ajudando a cada momento nessa realidade. É isso, pessoal. É isso que eu quero que aconteça com vocês, tá? Essa situação com vocês, tá? O que mais? 2 Tessalonicenses 2, versículo 14. Vamos ler. Ele o chamou para isso, por meio de por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele quem que chamou? Ele quem? Deus, né, pessoal? Porque se ele não despertar a consciência, foi por isso que Cristo disse, se Deus não trouxer até a mim, todo aquele que Deus trouxer até a mim, então aqueles despertos, vai para a frequência de Cristo, né? Cristo fala, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, porque são despertos. Todos aqueles que são despertos, ele vai até a frequência de Cristo. Então, por isso que Paulo fala aqui, ele o chamou para isso. Para isso o quê? A pergunta é, Paulo, para isso ele chamou a gente para isso por quê? Né? Para que a gente trabalhe a nossa espiritualidade, a gente entre nesse evangelho da graça de Deus. Para que a gente viva esse evangelho da graça. Por meio do nosso evangelho. Então, por meio do evangelho dos apóstolos. Então, Deus chama aqueles por meio do evangelho dos apóstolos. Não esse evangelho que você está vendo aí, tá? Que está chamando você para os templos religiosos. Não é esse evangelho. Esse aí é a apostasia do evangelho. O engano. É isso que você precisa estar atento, tá, pessoal? É isso que você precisa. O evangelho da graça é essa liberdade no espírito, é essa espiritualidade. Porque Deus está chamando a consciência sua para fazer o trabalho aonde? A obra é onde? A obra é lá na igreja física, é no templo onde o pastor está chamando você, a obra é lá? Não, a obra é em você. Foi por isso que Paulo escreveu, né? Aquele que começou a obra em você, né? Ele vai terminar até o dia de Cristo. É claro, pessoal. É claro, tá? Porque esse é o engano que está por aí. Então, por meio do nosso evangelho, né? Deus chamou
a fim de então, a gente tomar posse da glória de nosso Senhor Jesus. Então, a gente tomar posse dessa frequência, pessoal. A gente entrar nessa frequência, viver nessa frequência, é uma frequência mais elevada, aonde a gente vai vibrar no amor, na alegria, na paz. Essa é a frequência de Cristo, tá? Que até alguns evangélicos não estão vivendo. Eles estão dizendo que é do evangelho de Cristo, mas eles não estão vivendo como é? O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, que é esse trabalho da nossa espiritualidade. Porque Deus chamou a nossa consciência, tá? Então, o que mais, pessoal? Cadê? Aqui, 2 Timóteo 1:9. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que o tempo não para. O tempo não para, não. Não para, não. Não para. Então, o tempo não para, tá? Vocês gostam que eu canto, né, pessoal? Aí o que? 2 Timóteo 1:9. Vamos voltar para nossa estudo, né? Ele fala que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Então, vamos entender essa primeira estrofe aqui, de que ele fala lá em 2 Timóteo 1:9. Então, ele chamou a gente, nos salvou, né? E nos chamou, então, existe um chamado com uma santa convocação. Então, a vocação da alma. E não em virtude da nossa obra. Então, não porque a gente é bonzinho, eu sou especial, eu subi na nave, eu fui até o terceiro céu, o quinto céu, o sétimo céu. O ser falou comigo, o ser espiritual, eu sou agora especial, gente. Vocês têm que me ouvir porque eu sou especial. Tem aí, tá? Tanto no meio espiritual como no meio evangélico aí, religioso, tá? Tem esse daí que conta, eu fui levado, ele falou comigo, aí sempre falou com ele para ensinar essa espiritualidade às pessoas, né? E aí mandou sempre fazer o quê? Eu vou fazer o curso, e aí vender o curso, vai dinheiro. Rapaz, o engano está em todo lugar, pessoal. Se a gente não se atentar. Então, não foi por causa das nossas obras, tá? Mas por causa da sua própria determinação e graça. Então, Deus nos chamou por causa da graça dele, que é Cristo, tá? Então, por causa do amor de Cristo, que Cristo se entregou pela gente, né? Tirou a gente do pecado, livrou a gente o pecado do mundo, tá? Que é aquele pecado de Adão, né? O pecado original, né, pessoal? A gente agora tem livre acesso a se conectar com o Criador. Então a gente tem livre acesso. Antes a gente estava cortado, tá, pessoal? Então, não foi por causa da nossa virtude que a gente é bonzinho, né? Fazendo boa obra. Nossa, como ele é bonzinho. Olha lá, agora ele é iluminado, ele subiu na nave. Ele é especial, ele tem poder, gente. Ele ora, acontece. Não é por causa disso que Deus chamou você, tá, pessoal? Então, ele chamou por causa da determinação da graça que é Cristo. Essa graça não foi dada, nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, essa graça só veio, né? Por isso que é o evangelho da graça. E muitos hoje não estão
vibrando nesse evangelho da graça. Ele não entende que isso é o trabalho da espiritualidade. A graça de Cristo. Essa graça não foi dada essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Então, foi dada a gente nessa frequência, desde os tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, Deus já preparou essa graça para que a gente andasse nela. Quem que andasse nela? Quem? Quem é? Aquele que Deus está chamando. Quem é que Deus tá chamando? Quem é que Deus está chamando? O chamado é para quem? Qual é o título do meu vídeo? Qual é o título do meu vídeo aqui, pessoal? O que é o chamado da consciência? Então, Deus está chamando quem? Você entende? Você precisa entender isso, tá? Principalmente vocês que estão aqui despertos. Deus está chamando quem? Chamando a consciência. Entendi, mas ele está lá do céu, venha, vocês aí. Não, ele está na sua alma, então, ele está tocando na sua alma, está movendo a sua alma, então, está colocando desejo para vocês ouvir essas coisas espirituais. Teve gente, tá, pessoal, que me contou aqui o feedback, que ela, nossa, ela estava assim em casa, ela sentiu alguma coisa, nossa, aí ficou procurando na televisão, aí não achou, aí foi para redes sociais, aquele desejo de ouvir as coisas espirituais, quando viu o meu canal. Aqui, ó, por isso que eu abri meu canal para a pessoa encontrar, aí viu o meu canal, pronto, começou aquilo que eu estava falando, as coisas, eu disse, nossa, quem é esse aí? Começou a vir despertar essa alma, essa consciência dele. Então, ele fala, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, desde os tempos eternos, Deus já preparou essa graça para que a gente andasse a nossa consciência desde os tempos eternos. Tá, pessoal? Não tem para onde correr, tá? Ao que mais, pessoal? Hebreus 3, versículo 1. Vamos lá. Portanto, santos irmãos. Não, então está falando com irmão, né, pessoal? Pessoas que despertaram. Participante do chamado celestial. Então, esses irmãos, ele é participante do chamado celestial. Então, eles foram chamados, o chamado celestial, que é o chamado da consciência dele. O chamado de Deus, o chamado da alma, né? Chamado espiritual. Então, participante do chamado celestial, fique seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, a gente, né, que foi chamado, a gente agora tem que fixar o nosso pensamento, então, o nosso mental, na frequência em Cristo Jesus, que ele é o quê? Apóstolo, então, ele é o apóstolo, né, da nossa consciência, e sumo sacerdote. Então, você via que no tempo de Israel, né, antigo, né, pessoal? Porque a gente é Israel espiritual, né? Todo aquele que desperta a consciência, ele tem um chamado da consciência, ele se torna um Israel espiritual de Deus, que é o verdadeiro Israel, tá? Mas aquele Israel, você via que ele tinha o sumo sacerdote que levava as ofertas do povo. Então, por isso que Cristo é o sumo, ele levou a oferta dele, que ele se ofereceu pelos nossos pecados. Agora a gente tem livre acesso para esse lugar santíssimo, aonde Deus está, aonde a gente vai adorar Deus, aonde a gente vai se conectar com Deus. Então, através da frequência de Cristo, a gente
chega a esse santíssimo lugar. Foi por isso que eu perguntei, tá? Hoje tem um santíssimo lugar, mas está onde? A gente tem um sumo sacerdote e um apóstolo que é Jesus Cristo, né? O qual a gente confessa que ele é o Filho de Deus e ele é o Deus da nossa vida. É isso, pessoal. Você confessa isso, que Cristo é o Deus da sua vida? Ele é o Filho de Deus? Você confessa isso? Então, o qual confessamos, né? Então, a nossa consciência, né? Então, ele é o sumo, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, da nossa consciência. Por quê? Por isso que ele manda fixar o seu pensamento em Jesus. Então, todos aqueles que têm o chamado celestial, chamado da consciência, o chamado espiritual, o chamado de Deus, o chamado da alma, ele tem que entrar na frequência de Cristo, porque Cristo é o sumo sacerdote da nossa consciência, tá? Vai levar a nossa consciência a se conectar com a fonte, com o Criador. O que mais, pessoal? 1 Pedro 5,10. Vamos ler. O Deus de toda graça que o chamou, então, ele é o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus. Por isso que ele chama, Deus quando desperta, ele leva esse desperto à frequência de Cristo Jesus. Toda a consciência desperta é levado para essa frequência de Cristo Jesus. Levado quem? Quem vai levar quem? A sua consciência. Por isso, por que ele vai levar a nossa consciência a Deus? Porque ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa consciência. É por isso que Cristo vai levar. Então, a frequência de Cristo leva a gente a essa conexão com a fonte, com o nosso Criador. Leva quem? Levar para a igreja? Você vai encontrar lá a fonte? Você vai encontrar Deus lá nesses templos? É isso, pessoal. Por isso que temos que ler a Bíblia com a visão metafísica, tá? Então, chamou em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerce. Então, sobre alicerce, né? Dá o alicerce que é o fundamento, que é Cristo e os apóstolos. Então, vai colocar a sua consciência, vai estar firme. Mas você antes, né, sofreu um pouquinho aí, né? Aí, mas ele vai chegar o tempo que ele vai restaurar, vai confirmar a sua consciência, né? Que você é de Deus, que você é um ser espiritual. Então, vai alicerçando você nesses alicerces que é o fundamento do evangelho, o fundamento espiritual, os fundamentos dos apóstolos. Cristo é a pedra de esquina, tá? É claro, pessoal. Os apóstolos escreveram claríssimo, mas só que a gente tem que ter essa direção da consciência espiritual, do despertar. Você vê que os que estão lendo aí ainda não despertaram, você vê a confusão que eles fazem com as escrituras. Aí o que mais? 2 Pedro, lá foi primeiro, né? Agora aqui é segundo. 2 Pedro 1:10. Vamos ler. Portanto, irmão. Então, já está na carta dele, ele já descreve para quem ele está falando.
Então, para aqueles que são irmãos, para aqueles que são despertos, irmão de alma, né? Não é irmão de carne, não, tá, pessoal? É irmão de alma. Por isso que eu estou dizendo aqui, vocês são meu irmão de alma. Mas vocês já veem, tem muitos que não sabem, tá, pessoal? Agora, mas depois vocês vão saber, tá? Ele fala, portanto, irmão, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês. Então, o que é que Pedro fala aqui, né? Segundo a Pedro 1,10, ele está falando para os irmãos, então, agora que vocês foram chamados, né? Então, se empenhe a atender esse chamado. Atenda esse chamado, se coloque na frequência. Então, Pedro está falando isso, né? Então, ele está falando, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado. Então, para consolidar que você atendeu o chamado. E a eleição de vocês, então, porque vocês foram eleitos para vibrar nessa frequência. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, se você agir, atender o chamado, a gente vai andar num caminho onde Deus está nos guiando e a gente não vai tropeçar. Tropeçar em quê, pessoal? Tropeçar a nossa consciência, porque o caminho é da consciência. Então, qual é a tropeça? Cristo fala, né, para que seu pé não tropece nenhum pé em pedra. Mas qual é o pé? O pé físico? Irmão Samuel, já tem muito tempo que eu não tomo uma topada, né? Topada, essa palavra topada é quando a gente batia o dedão em uma pedra, né? Aí o dedão lá ficava ferido lá. Eu já tomei muita topada, mas Cristo está falando sobre essas pedras. Você entende, pessoal? Se a gente for levar isso literalmente, se a gente for carnalmente, a gente não for espiritualmente, a gente vai levar isso como pedra mesmo, pedra dessa vida. Não entende que o caminho, o chamado é para a consciência. Entende? Eu tenho que dar risada aqui, pessoal, porque eu sei que tem pessoas com esse tipo de pensamento. Então, a nossa consciência tem que consolidar. Como é que a gente consolida esse chamado? A gente entrando na frequência desse chamado, que é chamado da consciência. Então, trabalhando a nossa espiritualidade, a gente se dedicando, né? Na nossa vocação, no nosso chamado, no nosso propósito de vida. Então, a gente entrando nessa frequência, aí a gente está consolidando o nosso chamado da coisa. Porque o chamado é para a consciência, tá? Ele fala, pois se agirem dessa forma, atendendo o chamado, né? É por isso que eu coloquei. Por que temos que atender o chamado da alma? Então, ele explica. Porque se a gente agir assim jamais tropeçarão. Então, jamais a gente vai fazer errar o caminho da nossa consciência. Não vai encontrar tropeço. Tá, pessoal? Então, a gente precisa atender nosso chamado. É a minha pergunta. Você entende, pessoal? Olha quantas escrituras estão falando do chamado, da consciência, né? Como a gente tem que atender o chamado. Olha aqui a escritura falando. Isso aqui é para os evangélicos não ficar de fora também da fatia do bolo, tá? Aí, aí o que mais, pessoal? Atos 13, versículo 2. Vamos ler aqui, pessoal. Aí ele fala, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, você viu que o Espírito, né, eles estavam ali orando, jejuando, né, meditando ali, eles estavam ali
cantando o hino, estava ali na adoração, né, a Deus. E o que é que o Espírito Santo disse? O Espírito Santo foi lá e disse: apartai-vos, né? Aparte a Barnabé, então, eleja ele, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, para a obra da consciência de Paulo. Então, ali ele ia trabalhar a consciência de Barnabé e de Paulo. Então, na caminhada de Paulo, Paulo percebe isso, pessoal. Na hora que ele estava ali, ele estava ainda novo, né? Mas na caminhada dele, ele percebe que ele foi sendo trabalhado na hora que ele foi chamado pelo Espírito Santo. Despertou a consciência dele, né? Que muitos conhecem também, né, no meio aí evangélico, né, como o batismo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo batiza, abre a consciência espiritual para ela entender as coisas. Então, Paulo, ao longo desse caminho, ele foi sendo trabalhada a consciência dele. É por isso que ele disse: eu procuro conservar a minha consciência diante dos homens e diante de Deus. Ele entendeu, tá, pessoal? Então, para a obra que ele for chamado, né, pessoal? Graças a Deus. Tem mais? Cadê? Tem, nossa, mas vamos deixar, porque já é 1 hora de relógio, tá? A gente sempre vai fazer a novela, as novelas que você assiste é 1 hora de relógio, né? Aí na TV, né? Então, 1 hora de relógio, a minha novela também aqui, tá? A minha série, a minha novela. Então, vamos para a quinta parte, né, pessoal? Nossa, a gente já tá na quarta, né? Nossa, pessoal, esse tema rendeu, né? Então, a gente tá na quarta, agora a gente vai para a quinta parte, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado, pessoal, por mais visualização que você me deu aí nesses vídeos, tá? Obrigado, agradecer vocês novos que se inscreveram. Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Eu sei que esse chamado não é fácil, se despertar. A gente que está aqui já um tempinho, né? Tem gente mais antiga do que a gente, mas a gente já está um tempinho, a gente já percebeu que não é fácil esse caminho. Mas é o nosso caminho, tá? Da nossa consciência. E vamos fazer com alegria, tá? Eu tento fazer aqui o vídeo, as coisas com alegria, né? Canto, dou risada, mas a gente, para seguir a nossa caminhada, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!